essa do Caio Paulista vai entrar. E eu acho que o São Paulo não fez nada errado. Acho que o São Paulo não fez nada errado. O Palmeiras podia ter feito uma coisa mais certa, que era ter telefonado para o São Paulo para dizer, ó, o jogador está sendo oferecido aqui, mas ele está sob contrato com vocês até 31 de dezembro. Vou entrar no negócio. Vai acontecer o inverso. O São Paulo é que ligou para um diretor do Palmeiras para dizer, vem cá, é verdade que vocês entraram no negócio? E o Palmeiras disse, entrei porque o Abel pediu. E quem tem mais bastidores para conversar com a gente e usa os verbos adequadamente é o nosso colunista do All Sport, André Hernan, que está seguindo passo a passo desse caso. Bom dia, Feliz Natal, meu amigo. Tudo bem, Razan? Bom dia, Feliz Natal, PVC, bom dia. Tem bastante história e tem bastante detalhe, riqueza de detalhes que eu quero trazer aqui para vocês sobre esse caso, desse caso do Caio Paulista. Tem uma verdadeira, vamos dizer assim, guerra de versões. Todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem as suas explicações e eu quero expor os dois lados dessa história, já que eu pude apurar bastante sobre isso nos últimos 2 dias. Foi um Natal agitado aqui, desse lado aqui do balcão aqui. Foi um Natal agitado, onde eu falei mais o nome de Caio Paulista do que de Papai Noel, tranquilamente. E certamente todos os familiares também, André Hernan ficou focado nesse caso do Caio Paulista. Comece por onde você quiser, amigo. Fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu assim, vou trazer a linha do tempo, né? Vou trazer a linha do tempo do lado do São Paulo. O São Paulo alega que começou a estruturar um parcelamento dos 3,5 milhões de euros, que era o valor que foi colocado, né, para essa compra, dessa opção de compra que foi feita lá atrás, quando o Caio Paulista foi contratado. Foi uma contratação que foi feita muito rápida, né? Menos de 48 horas o São Paulo já tinha fechado o negócio. Pelo tempo que se necessitava para ter o jogador, e o jogador foi até uma indicação do Rogério Ceni, à época técnico do São Paulo, o Fluminense colocou como o pagamento desses 3,5 milhões de euros à vista. E o São Paulo não tinha o que fazer, precisava do jogador, falou ok para a operação. O Caio Paulista estava em baixa no Fluminense, foi uma aposta do São Paulo, e ele acabou se transformando num dos principais jogadores do elenco em 2024, importantíssimo na Copa do Brasil. Em julho, começa a costurar uma possibilidade de parcelamento dessa dívida de 3,5 milhões. No dia 27 de julho, há uma comunicação entre o staff do Caio Paulista e o São Paulo, onde o staff do Caio Paulista coloca algumas condições para o negócio, né? Condições de luvas, de premiações, de salário para o jogador, nesse novo contrato que já estava sendo discutido, o contrato definitivo. O São Paulo entendeu que ali precisava ter uma garantia de que ali seria a certeza de que o Fluminense iria parcelar, quando tem a comunicação via e-mail que a gente trouxe com exclusividade aqui no UOL, que é um e-mail do Alexandre Uran, que é um dos empresários, né, que inclusive ele é filho do Eduardo Uran, um dos grandes empresários do futebol brasileiro, que ele responde à comunicação do São Paulo dizendo o seguinte: vou ter um ok do Fluminense, garantiremos aqui, vou pedir o parcelamento e está tudo certo. Existe assim, isso já no final, isso já em novembro. Existe já uma possibilidade, um ok, um acerto com o Fluminense, o Caio está muito feliz aqui, vamos dar o avanço nessa negociação. Existe um trecho do e-mail que é muito importante a gente citar, que é um trecho que diz: dando o ok para a negociação, para os dados da negociação, aquilo que foi acertado e que na verdade não estava acertado, o staff do jogador iria dar continuidade a esse processo, iria dar continuidade à negociação. Aí é que tem uma situação que que o São Paulo e o staff do jogador divergem. O staff do Caio Paulista alega que o São Paulo não cumpriu com aquilo que o Caio Paulista queria, ou com aquilo que eles colocaram como proposta. E o São Paulo diz que aquela proposta foi uma proposta que não cabia naquele momento.
salário e tal, e mandou uma oferta abaixo daquele valor. E aí, segundo o staff do jogador, São Paulo não se comunicou mais. Depois de 3 meses, respondeu aquele e-mail que foi mandado no dia 27, né? Já com uma negativa dizendo que não tinha dinheiro para aqueles valores. O que acontece? O staff do jogador sentiu que o São Paulo não iria contratar ele em definitivo, não sentiu segurança. O Mas São isso, Paulo, por Renan, outro. só para O me São situar, para a gente se situar. Nós estamos Ah, falando desse entendimento do staff em que mês? Porque a sinalização do parcelamento era lá em julho, aqui nós estamos em que mês agora? em mês de De novembro. mês de novembro, novembro. Novembro, tá. Acontece depois dessa comunicação em novembro, Tá. que é quando existe aquela garantia de que iria ser parcelado. Mas teria que ser dentro daquilo que tinha de proposta de salário, de luvas e tudo mais, que o São Paulo já não tinha concordado. Que o São Paulo já tinha um outro valor e que iria ter uma discussão. Diante disso, o staff do Caio Paulista não sentia segurança de que o São Paulo iria fazer o negócio. E o São Paulo sentia que estava morna a situação. Tanto que, depois da festa do título da Copa do Brasil, há até um anúncio de que o Caio Paulista ficaria. Depois do dia 15, que foi o limite ali para você informar o Fluminense de que iria ter a compra definitiva, 15 de dezembro. 15 de dezembro, o São Paulo envia um e-mail, e isso eu pude apurar, e era um e-mail que o texto não era um texto assim tão claro, dizendo assim, olha, vamos fazer a operação e aí o parcelamento a gente vai discutir internamente aqui para ver como vai fazer. Aí o Fluminense falou, o Fluminense foi um pouco mais duro com o São Paulo e respondeu o seguinte, vamos receber o dinheiro conforme foi dito lá na contratação do jogador. 3 milhões e meio à vista. Aí o São Paulo já viu que a coisa estava muito, muito diferente. A diretoria de São Paulo tentou contato com o Caio Paulista, tentou contato com o staff, houve um sumiço, né? Segundo me contaram lá no São Paulo, houve um sumiço. E aí entra aquela história que o PVC disse aqui pra gente na abertura. Começou a ter um zoom ali, uma informação de bastidor de que o jogador estava negociando com outro clube e que esse clube poderia ser o Palmeiras. Diante dessa informação, o São Paulo vai lá e tira e tem a certeza. E ouviu do Palmeiras e ouviu também do staff que estava tendo uma negociação aberta com o Palmeiras. O São Paulo entendeu ali que houve uma quebra de confiança. E aí decidiu sair do negócio, decidiu encerrar as conversas. O jogador não atua mais pelo São Paulo, tem contrato até o dia 31 e ele está avançado com o Palmeiras. É uma guerra, entre aspas, de narrativa, porque o São Paulo entende que tinha a garantia do próprio Alexandre Uran de que iria fazer o parcelamento e de última hora pulou fora porque sentiu que o negócio com o Palmeiras seria pago à vista e que o salário vai ser melhor no Palmeiras, e aí eles foram fazer o negócio no Palmeiras por causa das melhores condições. Do lado do jogador, eles nunca tiveram a certeza, né? O que eles argumentam, o que eles alegam é que eles nunca tiveram a certeza e que tentaram resolver a situação desde o dia 27 com aquele e-mail dando a proposta e logo depois, em novembro, dizendo que conseguiria o parcelamento, não sentiram segurança do São Paulo de que eles iriam fazer o negócio, né? E aí o Caio Paulista decidiu ir para o mercado e agora ele está na iminência de ser jogador do Palmeiras. É uma guerra de narrativas que se transformou num grande Big Brother nos últimos dias. Eu quero ver o PVC, só antes para a gente detalhar, se eu puder pedir para o Lucena, da nossa produção, mostrar mais uma vez a reportagem do André Hernan, que tem o trecho do e-mail do qual o Hernan teve acesso, a comunicação via e-mail dos agentes do Caio Paulista ao São Paulo. Esse trecho é importante a gente mostrar porque ajuda a montar parte desse quebra-cabeça e é um pouco nisso no que o São Paulo se apoia, no sentido de, bom, a gente tinha uma sinalização clara de que poderia ser feito o parcelamento. Eu vou ler aqui o trecho do e-mail enquanto o André Lucena tenta colocar no ponto para a gente. Abre aspas para o trecho do e-mail do qual o André Hernan teve acesso. Do Alexandre Uran, filho do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista.
Vim através desta reafirmar que o Caio está muito feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, nas condições que apontamos no e-mail anterior. Ajustando-se o contrato do Caio, iremos impor ao Fluminense que a escolha do Caio foi de permanecer no SPFC, em detrimento de outros clubes interessados. Você está vendo o trecho que o Hernan publicou, que ele teve acesso do e-mail da troca de mensagens do Alexandre Uran com a diretoria do São Paulo. Estamos no segundo parágrafo, indo para o terceiro. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço, já ajustado pela transferência, em 4 parcelas, a serem pagas nos meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025. Esse trecho é importante. Ele está dizendo que vai conseguir negociar com o Fluminense para o parcelamento ser feito da maneira que o São Paulo estava tentando negociar nos últimos meses, que era uma condição fundamental para o time. No último parágrafo, ele diz: entendo que dessa forma o interesse de todas as partes envolvidas estariam contemplados. Aguardamos seu posicionamento. Abraços, Alexandre. Tem um trecho aqui, Hernan, que ele fala: ajustando-se o contrato do Caio, iremos impor ao Fluminense que a escolha do Caio foi de permanecer no São Paulo em detrimento de outros clubes interessados. Esse ajustando-se o contrato do Caio, no segundo parágrafo, quer dizer, chegando aos valores que a gente quer pro jogador salarialmente, de luvas, que o São Paulo teria que aumentar, é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. É isso que Alexandre Uran e Eduardo Uran alegam, que é um texto, que é um e-mail, segundo eles, fora de contexto daquilo, né, que o São Paulo alega, né? Então, assim, nessa guerra de narrativas, ele entende que tinha que ter esse acerto primeiro, para depois a coisa ser parcelada. Ou seja, primeiro acertar com São Paulo e Caio Paulista o reajuste salarial. E aí quando eu, conversando com algumas fontes do São Paulo, depois da entrevista do Uran para o Vene Casagrande, que acabou repercutindo ontem, nas minhas apurações, falando com muitas fontes dentro do São Paulo, eu consegui a informação, consegui esse documento, dizendo que o que o Uran publicamente falou com o Vene Casagrande não é verdade. Está aqui a garantia de que o negócio seria parcelado. Porque, segundo o Uran, na entrevista para o Vene Casagrande, não era bem assim o que estava sendo noticiado. Que o São Paulo tinha responsabilidade nessa questão do Caio. E aí o São Paulo responde, né? O São Paulo entende que não iria responder publicamente o Uran, mas aí eu fiquei o dia inteiro, né, falando com várias pessoas e acabei chegando nessa comunicação via e-mail. Então, assim, é muito claro que cada um defende o seu lado e o jogador acabou optando por ir ao mercado. O PVC, já vou te ouvir, só vou registrar aqui o lado do Eduardo Uran, que deu entrevista ao Diário Lance também. Eu vou reproduzir as aspas aqui do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista. Só agradecendo antes a sua audiência que está chegando com a gente agora. Deixe seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport. Temos mais de 2.000 aparelhos conectados. Estamos ao vivo com o PVC e André Hernan, detalhando todos os bastidores. Tem muita coisa para a gente ainda falar sobre como o São Paulo tentou incluir a dívida do Hudson nessa negociação, por que o Palmeiras quer a contratação do Caio Paulista. O PVC vai analisar também do ponto de vista da prancheta taticamente. Aspas do Eduardo Uran ao Diário Lance sobre o caso Caio Paulista. Sempre tive respeito enorme pela instituição São Paulo Futebol Clube, tenho muitos amigos lá. Da mesma forma, Caio tem um carinho enorme pelo São Paulo, especialmente após essa temporada de sucesso. Entendo a dificuldade do São Paulo em fazer frente a todas as necessidades de planejamento do elenco que está sendo montado para enfrentar uma temporada tão desafiadora como a de 2024. Ao longo da negociação, essas dificuldades se tornaram claras. Tenho a compreensão de que esses valores que seriam aportados na situação do Caio estavam em disputa com outros investimentos que o São Paulo planejava fazer. Tenho convicção de que tanto o Caio como eu, agente do Caio, trabalhamos incessantemente por 5 meses para viabilizar o acordo. O fato do acordo não ter sido possível com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o fato do acordo não ter sido possível conta com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o São Paulo teve. A situação deveria ser recíproca, com a compreensão do São Paulo de que a vida profissional do Caio precisa seguir. Ele reitera dizendo que não tem nenhum vilão na história. Abre aspas para o Eduardo Uran. Ninguém tem culpa. O São Paulo está trabalhando honestamente e tem mérito em trabalhar dentro de uma obediência orçamentária. Talvez o São Paulo tivesse outras prioridades orçamentárias para seguir, mas a vida do Caio precisa continuar. Entendemos que a negociação foi conduzida de uma forma muito fria. Não sei se o São Paulo chegou a rebater isso no bastidor em off,
Mas quero ouvir, PVC, depois desse quadro que a gente montou, com o André Hernan trazendo os bastidores, o lado do Eduardo Duran, o que você tem de opinião e de informação do tema? Eu acho que o caso de uma relação de dois clubes, que começou com uma sinalização de amizade em janeiro e de trocas de estádios, não era para terminar no final do ano sem um telefonema para dizer estou entrando no negócio. Então, acho que faltou esse telefonema. Não estamos falando que o futebol é um mundo de freiras. Não se trata disso. Então, não é claramente um erro num mundo que é uma selva. Ok. O jogador foi oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras consultou o técnico disse eu gosto da ideia, e já vou analisar taticamente, e o Palmeiras entrou na negociação. Só que você tinha, no início do ano, uma relação de amizade entre Júlio Casares e Leila Pereira, que, neste caso, não custava nada passar a mão no telefone e falar assim, Júlio, vem cá, o Uran está dizendo que vocês não vão contratar. Ele está sob contrato até 31, está no prazo de acerto de pré-contrato, estou entrando no negócio. Não custava nada. Não ia evitar uma confusão, ia evitar um mal-entendido, um mal-estar, e ia entrar no negócio do mesmo jeito. O negócio podia sair para o Palmeiras do mesmo jeito. E depois vamos combinar que o Caio Paulista não vale todo esse negócio todo, né? Vamos combinar. O Caio Paulista fez um belo... O Caio Paulista não é o Nilton Santos, não é o Roberto Carlos. Agora... Está sendo curioso, né? Está sendo curioso o tamanho da repercussão do caso. O outro ponto é que um erro do Fluminense no negócio. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você vê o Fluminense nessa história? Por que o Fluminense colocou o Uran como negociador? É porque ele tem 50% do contrato? Ok. Mas, assim, o dono dos direitos federativos, quem inscreve o jogador na federação é o Fluminense Futebol Clube. Quando você entrega, você outorga para o empresário o poder de negociar, você está dando um poder que o empresário não tem. E aí, aí o empresário passa a dizer assim, olha que nós vamos convencer o Fluminense que vai parcelar. Se o Fluminense outorgou ao empresário esse direito de negociar, quando volta o empresário dizendo, olha aqui, nós decidimos que nós vamos parcelar, o que o Fluminense vai dizer que não vai parcelar? Se ele outorgou ao empresário, o empresário disse que ia parcelar. E nós estamos falando de uma diferença que é quase 50% de salário, né? Entre o que um lado recebe, entre o que o jogador recebe e o que o outro oferece? De 400 para 700 de salário mensal. É mais que isso. Tá fechado, Hernan. Não chegou a ser tudo isso, não. A diferença é menor. Eu soube que a diferença é coisa de 100 mil reais. Não havia uma diferença. Ele ganhava 400 no São Paulo e vai ganhar 500 no Palmeiras. Aproximadamente isso. E o Palmeiras vai dizer que não está pagando mais que os 3 milhões e meio de euros, só que a diferença é que vai pagar à vista, que era o que o Fluminense queria. E isso a gente ainda vai ver lá na frente se não vai haver parcelamento. Que é provável que o Palmeiras parcele. E é um direito do jogador querer jogar no Palmeiras, que tem sido um clube mais vencedor. Aí, de tudo que eu acho que tem de... Não é que seja um erro, porque ninguém está dizendo aqui, não estou acreditando em história da casa de carochinha. Mas não custava nada o Palmeiras passar a mão no telefone e dizer assim, escuta, nós temos um relacionamento muito bom, o jogador está sendo oferecido e nós vamos entrar no negócio. Hernan, 50% dos direitos são ligados à Tombense, que é um clube no qual o Uran tem trabalho de investimentos, é isso? Isso, ele está atrelado a esse clube, né? Um clube que caiu para a Série C, inclusive, nessa temporada. E o presidente Mário Bittencourt deu ao Uran essa missão de fazer essa negociação. E quando houve o pedido de parcelamento lá atrás, o que eu soube foi, o Mário Bittencourt virou para o Eduardo Duran e disse, ok, pode fazer o parcelamento, desde que esse dinheiro todo, esse valor todo, seja pago dentro da minha administração. Ou seja, o Mário queria que esse parcelamento fosse dentro da gestão dele. E aí teve um ok, e aí levou a questão para o São Paulo, mas aí o São Paulo também... que ficou em cima do jogador, que ficou em cima dessa negociação,
acabou não tendo tudo assim, o telefone sem fio aconteceu por quê? Porque São Paulo e Uran e staff do jogador não chegaram num acordo na questão de luvas, salários e tempo de contrato. Até o tempo de contrato também teve treta, porque o Caio Paulista queria 4 anos e o São Paulo ofereceu 3. O Hernan tem informação também que eu quero ouvir já na sequência sobre a situação da inclusão da dívida do Hudson, né, na compra do Caio Paulista, porque o Hudson já se aposentou, passou pelo Fluminense. O São Paulo, pelo que o Hernan tem de apuração, tentou incluir isso no pacote. Só antes, quero pedir para você que está chegando agora, temos mais de 3 mil aparelhos conectados. Primeira meta de likes, 500 likes, tranquilo. Temos mais de 3 mil aparelhos conectados, vocês conseguem bater essa primeira meta tranquilamente, 500 likes. Inicialmente aqui no De Primeiro, a gente vai continuar falando agora dos bastidores. PVC a completar. Não, eu entendi que no final se acertou o tempo de contrato de 4 anos. O São Paulo acabou aceitando, não aceitou? Eu entendi que no final aceitou. No fim das contas, tudo ficou assim muito em aberto. Tudo ficou em aberto. O São Paulo entendeu que o salário do jogador foi o principal problema. E assim, alguns questionamentos que aconteceram nessas conversas, o São Paulo não gostou. Algo do tipo: olha, o Caio precisa de uma atenção aqui, vocês precisam dar uma atenção. Existem notícias de que vão fazer de tudo para renovar com o Lucas, existem notícias de que vocês vão ao mercado para trazer jogadores para 2024, e aí e o Caio Paulista, por que vocês não resolvem? Então o São Paulo ouviu isso e pensou: pera lá, a gente já tem um acordo aqui, a gente vai exercer a opção de compra. Não queira se comparar com outros jogadores. Então, a direção do São Paulo não gostou desse questionamento. E outra coisa, claro, porque tem uma coisa. Isso é problema meu. Se eu vou ao mercado, se eu vou gastar, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. E isso fica um pouco parecido também, PVC, na declaração do ao lance. Se eu acertei que eu vou pagar a primeira parcela em fevereiro de 24 e hoje é 26 de dezembro de 23, criou-se um novo prazo, que não estava assinado, mas estava palavrado. Estou errado? E assim, eu ouvi a seguinte frase de uma fonte do São Paulo: pô, o cara tá querendo se comparar ao Lucas, é brincadeira. Em termos de a renovação do Lucas é uma coisa, a renovação do Caio Paulista é outra. Só para explicar o que eu tinha falado anteriormente, em relação à aspa aspa a declaração, na verdade, né? Estava falando no jargão jornalístico, do Uran para o lance, dizendo sobre outras prioridades que o São Paulo eventualmente pudesse ter. Ele diz o seguinte: ninguém tem culpa, o São Paulo está trabalhando honestamente, tem mérito em trabalhar dentro de uma obediência orçamentária. Talvez o São Paulo tivesse outras prioridades orçamentárias para seguir, mas a vida do Caio precisa continuar. Entendemos que a negociação foi conduzida de uma forma muito fria. Mas vamos lá, ele está dizendo que é muito fria porque você não terminou de negociar e você está tratando o Caio Paulista como lateral esquerdo do São Paulo, não como a estrela da companhia. Agora, entendo, a partir do e-mail que o Hernan nos mostrou, se o e-mail fala em formas de pagamento, 4 parcelas, em fevereiro e agosto de 2024 e 2025, o acordo está sacramentado, ele está apalavrado. Precisa confirmar. Ele não está assinado, mas ele está palavrado. Aí, bicho, é fio do bigode. Se eu combinei com você... então, mas a gente não acertou o salário. Tá, ok, aí tem a ressalva no e-mail, quer dizer, uma vez acertadas as questões anteriores. Aí o que pega é a questão do salário e a questão ajustando-se o contrato do Caio, a palavra que ele usa. Mas aí eu entendo o seguinte: tinha-se chegado à conclusão de que eram 400 mil de salário. No final das contas, eu entendi porque eu conversei no lado do São Paulo, que o São Paulo ia aceitar os 4 anos de contrato, pode não ter ficado tão explícito, e aí a questão era as luvas. Tudo bem, ficou faltando um acordo, mas faltando um acordo é o seguinte: vem cá, hoje é dia 24, a gente tem que fechar esse pagamento dia 15, está certo que a gente pode resolver. Aí tem um lado que é você
cobrar o fechamento de um acordo que foi feito ali atrás. Eu vendi meu carro para o Razan. Falei para ele que eu ia lavar o carro e entregar para ele dia 26. No dia 24, você me pergunta se o carro está lavado? Calma. E só para deixar claro, é só um exemplo, tá, gente? Porque nem dinheiro eu tenho para comprar carro do PVC, porque o homem tem muita bala nessa conta, é muito zero. É muito zero nessa conta aqui. Hernan, eu queria te perguntar, em cima disso que a gente está falando com o PVC, antes de você explicar para a gente a situação do Hudson, talvez esse e-mail tenha motivado as declarações dos dirigentes do São Paulo, já dando como certa e assegurada a contratação do Caio. Do exemplo do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Não lembro ou não sei se o presidente Júlio Casares chegou a falar nesse tom também, mas assim, a confiança que eles tinham no negócio era muito grande, porque não é normal um dirigente falar algo assim sem ter o contrato assinado. Esse e-mail talvez fosse o que desse essa confiança aos dirigentes do São Paulo? O São Paulo tinha, como o PVC falou, se você pegar a minha coluna, no dia 11 de dezembro, eu publico. São Paulo encaminha a compra de Caio Paulista. E eu falei, isso foi depois da festa do campeonato da Copa do Brasil e tudo mais. Eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse, tá tudo certo, só falta assinar, só faltam mínimos detalhes. E aí quando você entra no bastidor da coisa, você percebe que tinha muita ponta solta nessa negociação. O que para mim foi um erro, sim, da direção do São Paulo, foi ter falado publicamente sobre um acerto que não estava. Assim, eu já estou há muito tempo trabalhando na questão de negociações e de bastidores de mercado. Naturalmente, o mercado se movimenta. Naturalmente, existem sondagens. E quando o Caio Paulista não sente a firmeza de que iria assinar esse contrato definitivo com o São Paulo, ele pede para ir ao mercado. Ele fala, vou ouvir propostas. E outro bastidor importante que eu escutei ontem foi que Eduardo Uran e Alexandre Uran, em determinado momento, chegaram em reuniões com o Caio Paulista, entender que essa demora do São Paulo, ou essa situação do São Paulo de não chegar e falar assim, vamos comprar, vai ser assim, deixar tudo meio em aberto, poderia ser uma manobra de uma tentativa de um reempréstimo até com o Caio Paulista, que é algo que para o staff do jogador, para o jogador não seria interessante. O jogador está num grande momento, e aí o que você faz quando você está num grande momento? Você é vendido, você é valorizado. E isso eles não sentiram a segurança. Por outro lado, o São Paulo entende que o Caio Paulista chega no São Paulo em baixa e que ele vive o melhor momento da vida. E que ele poderia ter aceitado aquilo que o São Paulo propôs na contraproposta que foi feita daquele e-mail do dia 27 de julho, que foi respondida, segundo as minhas fontes lá do Caio Paulista, 3 meses depois. Então, é aquilo. Cada um tem a sua verdade nessa história.